Vamos para mais uma aula, começando mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Cida Greco, sou professora da Rede Estadual de Ensino do Paraná e nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto literário e o texto não literário. Vamos para os objetivos da aula. O objetivo da aula de hoje é conhecer as características de um texto literário e de um texto não literário. Você sabia que tem diferença? Você sabia que os textos não são iguais? Existem diferenças na linguagem, existem diferenças no modo de tratamento, no público-alvo, e a gente vai hoje conhecer um pouquinho dessas diferenças. Outra coisa, outro objetivo da aula, obter elementos que auxiliem na interpretação dos textos. E por fim, um último objetivo para esta aula de hoje é identificar fake news. Você sabe o que é fake news? Você já ouviu falar em fake news? Enfim, nesta aula de hoje pretendemos atingir esses 3 objetivos. Para começar, eu vou colocar uma frase aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Esta frase é de um crítico literário russo chamado Tsvetan Todorov. Tem a foto dele aí para você conhecer um pouquinho do Todorov, e ele diz o seguinte: hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a resposta que me vem espontaneamente à cabeça é porque ela me ajuda a viver. Reflita, por que a literatura ajuda a viver? Será que a literatura é só entretenimento? Vamos pensar um pouco sobre o papel da literatura na nossa vida. O que é literatura e por que ela ajuda a viver? Nas aulas anteriores você ouviu falar sobre contos, você ouviu falar sobre romances. Ao longo da sua vida escolar, você tem visto vários tipos de textos, literários e não literários. E aí esse autor vem com essa frase e diz que a literatura ajuda a viver. Por que será? O que faz da literatura ser um objeto tão importante? O que faz com que a literatura não seja apenas entretenimento? Ela é entretenimento também, mas ela também é uma série de outras coisas. O que é a literatura para você? Você tem contato com literatura? Você tem lido textos literários que te fazem pensar na sua vida, que te fazem pensar nas coisas pelas quais você passa? Será que a literatura te ajuda a tomar decisões, por exemplo? Será que os personagens literários fazem coisas que você talvez gostaria de fazer, ou vivem situações que você de modo algum quer viver? Será que você consegue se colocar no lugar dos personagens? É exatamente nesse ponto em que a literatura ajuda a viver, né? A partir do momento que você se identifica com o livro, a partir do momento que você se identifica com o personagem, com o fato que está sendo narrado, com o que está sendo contado ali e da forma como isso está sendo contada, certo? Vamos lá. Outra frase, dessa vez de uma jornalista, Fátima Bernardes. Você já ouviu falar, não é? Bom, ela diz o seguinte: existem dias em que o jornalismo registra fatos que no futuro serão contados nos livros e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é escrever a história. Bom, veja, aqui você tem uma jornalista falando sobre fazer jornalismo, sobre registrar fatos. Antes, um teórico literário, um escritor de literatura, uma pessoa que estuda literatura, falando que a literatura ajuda a viver. E aqui, uma jornalista falando que o jornalismo faz história, registra a história. Você já pensou sobre isso?
Por que o jornalismo registrar os fatos é tão importante? Você já leu notícias que não eram verdadeiras? Você já leu notícias que podem ser falsas? Há diversos tipos de textos literários. O conto, o romance, a crônica, a poesia, a novela, o teatro, a fábula. Você provavelmente na sexta série leu muitas fábulas, ou no sétimo ano, ou no sexto ano, ou no oitavo ano. Você leu crônicas, você leu trechos de romances. E agora você precisa diferenciar esses textos que são literários daqueles que não são, como as notícias, por exemplo. A linguagem, ela é uma linguagem metafórica, como a gente já viu, como a gente já falou na aula anterior. A linguagem, ela é figurada, ela é conotativa, a linguagem do texto literário. E também o texto literário, ele privilegia aspectos estéticos e artísticos da palavra. A literatura, ela se destaca por ser o fato de trabalhar a palavra com arte, de buscar as palavras que fiquem melhor para aquele texto, buscar as palavras que deem um sentido que o autor deseja para aquela situação. Não é qualquer palavra que se usa na hora de se fazer literatura. As palavras são escolhidas, elas são pensadas e elas têm essa carga, esse peso da arte, né? De fazer você refletir, de fazer você pensar em outras possibilidades de sentidos para aquela história ou para aquele acontecimento. Os textos literários, eles possuem diferentes graus de complexidade, ou seja, eles podem ser mais fáceis de ler, médio, mais difíceis, vai depender muito de que texto literário que a gente está falando. Por exemplo, uma fábula é muito mais fácil de ler do que um romance. Começa pelo tamanho. Uma fábula geralmente é um texto curto, já um romance é um texto mais longo. Dependendo da época em que o texto é escrito, a linguagem pode ser mais facilitada ou menos facilitada. A gente tem romances extremamente complexos na construção dos personagens, na descrição dos ambientes, no modo como a história se dá, muito mais complexos do que alguns textos de crônicas, por exemplo, alguns textos de contos, né? E os textos literários, eles são livres para criar novas palavras, novos significados, além de poder romper com as regras gramaticais. Veja, o texto literário não tem nenhum tipo de compromisso com as regras gramaticais para se ensinar gramática, embora a maioria dos bons textos literários, eles trazem uma escrita muito próxima da escrita padrão. Mas quando você começar a estudar lá no ensino médio, você vai verificar que existem textos literários que brincam com as regras gramaticais. Você vai ver que tem textos literários que fazem rupturas nas regras justamente para provocar, para ser de propósito, né? Não é uma coisa assim que tem que estar totalmente correto. Vai depender do objetivo, vai depender do que o autor quer com aquele texto, né? Tem várias características que fazem com que o texto literário seja muito diferente de um texto que não é literário. E eles têm múltiplos sentidos. Isso é uma característica fundamental no texto literário. Um texto literário, ele não pode se fechar num sentido único, numa única resposta, numa única solução para aquela história. As histórias, elas podem ser imaginadas e elas podem ganhar asas. Elas podem fazer com que o leitor viaje naquela história, né? Então, o leitor vai
dar outros sentidos que muitas vezes o próprio escritor nem sabia que era possível. Isso pode acontecer. Vamos fazer um quiz, né, que vai estar disponível no seu aplicativo, que vai estar disponível na plataforma, no Google Classroom, e você vai poder acessar os exercícios, o quiz que eu estou passando aqui. Então vamos fazer o exercício, eu vou dar uns minutinhos para você resolver essa questão. Os textos literários, eles são fatos reais, bem simples, bem objetivos, mais complexos. Como você responderia essa questão? E aí, já respondeu? Os textos literários, eles são mais complexos que os outros textos. Eu posso ter fatos reais nos textos literários? Posso, eu posso ter textos literários baseados em fatos reais. Eu posso ter textos literários mais simples e outros mais complexos. Eu posso, mas eu não posso dizer que eles são bem simples. E os textos literários geralmente não são bem objetivos. Então veja que na letra A eu tenho essa afirmação dizendo que os textos literários são fatos reais, não necessariamente, na maioria das vezes você tem muita fantasia, muita coisa ficcional. O bem nas letras B e C também complicam a resposta, né? Não pode ser bem simples e nem bem objetivo. E a letra D, que é a resposta desse exercício. Os textos literários, eles são mais complexos, eles são mais difíceis mesmo, e muitos textos literários são verdadeiros desafios de leitura, desafios para que você descubra as palavras. Qual alternativa traz um exemplo de um texto literário? E aí, conseguiu responder? Veja, uma fábula é um texto literário? Sim, uma fábula é um texto literário. É a alternativa A. Uma notícia não é um texto literário, uma resenha não é um texto literário, uma reportagem não é um texto literário. A gente vai ver esses gêneros textuais, esses tipos de textos em outras aulas, mas exemplo de texto literário é a fábula. Eu vou voltar aqui o slide para você dar uma olhada de novo nos tipos de textos literários que nós temos, em alguns deles, né? Então aqui, ó, nesse slide aqui, você tem os tipos de textos: conto, romance, crônica, poesia, novela, teatro e a fábula. Qual é a diferença entre eles, né? O conto é menor, o romance é um pouquinho maior, a crônica, ela é menor que o romance, menor que o conto muitas vezes, e a crônica, ela relata um fato cotidiano. É um texto que você pega um fato que acontece banalmente e transforma isso em forma literária, né? A poesia, que vocês já conhecem, muitas poesias, a novela, ela fica entre o tamanho do conto e o romance. Ela é um pouquinho mais longa que o conto e um pouquinho menor que o romance. O teatro é um texto feito para ir para o palco. No teatro, você tem os atores atuando no palco. Por isso que quando você pega um texto de teatro,
você só vê as falas dos atores e algumas indicações de cena, como por exemplo, como que o ator deve entrar naquela cena, como que o ator deve se comportar, como deve ser o cenário. Essas instruções aparecem também no texto teatral, no texto de teatro. E a fábula? O que é a fábula? Que é a resposta do nosso exercício. A fábula é um texto em que objetos que não têm vida ganham vida e no final você tem uma moral da história, tá? Toda fábula tem uma moral da história. E eu quero indicar aqui para você a fábula A Agulha e a Linha de Machado de Assis. Você tem nessa história, nessa fábula, uma agulha e uma linha discutindo quem é melhor que quem é que tem uma função mais importante. Fica aí a dica para você procurar e ir atrás desse texto. Vamos lá. Vamos agora para os textos não literários. Bom, os textos não literários também têm diversos tipos, como por exemplo, ali no primeiro ponto você vê notícia, reportagem, manual, texto publicitário, os gráficos, os livros didáticos, a receita culinária, resenha, os textos de divulgação científica. Veja, esses textos, eles são diferentes dos textos literários. Por quê? Eles privilegiam o aspecto informativo e instrucional. O que quer dizer isso? Eles têm que informar, contar um fato para dar uma informação ou seguir uma instrução. Por exemplo, um manual. Um manual, quando você compra alguma coisa para você instalar, um objeto que você vai instalar na sua casa, geralmente vem um manual. Nesse manual vai te dizer o passo a passo, o que você tem que fazer. A receita culinária também vai te dar instruções. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Na receita culinária você tem os ingredientes e depois você tem o modo de fazer. Você tem toda a instrução de como fazer. Isso é um texto instrucional ou ainda conhecido como texto injuntivo. Esse texto, ele não é literário. Ele está te dando instruções, ele está te dizendo como fazer. Ele está te dizendo o que fazer e como fazer. Já um texto jornalístico, a notícia, a reportagem ou mesmo um texto publicitário, o foco é informar o fato ou destacar um produto. Então você tem uma diferença muito grande entre o texto que procura fazer uma metáfora de conflitos, de vivências, de problemas que as pessoas podem passar, tá? De um texto que está ali para te informar, né? Que tem esse aspecto informativo. Por isso, a linguagem do texto não literário, do texto jornalístico, ela deve ser objetiva, ela deve ser clara, ir direto ao ponto, ela tem que ser denotativa e não conotativa. Lembra o que é linguagem denotativa e linguagem conotativa? Então, na linguagem denotativa, você tem esse referencial no mundo concreto, no mundo real, e não um mundo de fantasias. Então não pode ter metáfora, por exemplo, né, num texto que tem que ser mais objetivo, ou ele normas da gramática. E eles tentam evitar o duplo sentido ao máximo possível, né? É claro que a gente pode verificar algumas situações que fogem a essa regra, mas a maioria deles obedece a essas características. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Mas nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível. Vamos para mais um exercício, mais um quiz. Qual alternativa traz um exemplo de texto não literário?
E aí, pessoal, respondeu? Qual alternativa traz um exemplo de texto não literário? Conto, novela, notícia ou romance? Se você respondeu notícia, a letra C, parabéns, está correta a resposta. O conto, a novela, o romance são textos próprios da linguagem literária, são textos de literatura. Vamos pensar agora um pouquinho sobre a notícia. Quais são as características de uma notícia? Como é que eu identifico, como é que eu diferencio uma notícia de um conto, de um romance, de uma história que seja literária? Veja, a notícia, ela não é literária, então o seu principal objetivo é informar, né? Os textos são mais curtos, são mais claros e mais objetivos. E a notícia geralmente é em terceira pessoa. Na grande maioria das vezes, a notícia está em terceira pessoa. Você tem um jornalista contando um fato para você. Ela circula nos meios de comunicação, você tem notícias em rádio, em TVs, na internet, no jornal impresso, no jornal online. Então você tem um grande volume de meios de comunicação que circulam notícias das mais diversas formas, das mais variadas temáticas, enfim. E hoje, né, a gente vê que muitas notícias estão sendo compartilhadas, tem uma circulação muito grande de notícias devido ao isolamento social que a gente está vivendo, né, o fato aí do coronavírus estar circulando. Nós temos 1/3 do planeta em isolamento, é muita gente e são necessárias várias instruções para que as pessoas se protejam, para que as pessoas se cuidem. Então, os jornalistas fazem notícias sobre o que está acontecendo para que nós fiquemos informados a respeito dos fatos, né? A linguagem segundo a norma gramatical, como já foi falado. O discurso é indireto, porque se é em terceira pessoa, vamos lá, quem é a terceira pessoa? A primeira pessoa do discurso sou eu. A segunda pessoa do discurso é tu, você. Terceira pessoa do discurso, né? É ele, ela. Então veja, o discurso indireto é esse discurso em terceira pessoa em que o jornalista vai dizer, por exemplo, o coronavírus está circulando no mundo. Ele está dando uma notícia, então está falando dele, está falando do coronavírus, por exemplo, né? Os títulos das notícias, eles são destacados, eles são grandes, eles são maiores, e não só no tamanho, no formato, eles são destacados também nas palavras, na escolha das palavras. O título nem sempre diz respeito totalmente ao que diz a notícia. Às vezes o título é só para chamar a atenção, para que você leia a notícia toda, para que você fique curioso e queira saber mais. Então, muitas vezes o título, ele tem esse papel de destaque, de chamar a atenção, de fazer com que você leia a notícia inteira. E as notícias, elas têm também o subtítulo, que é conhecido como linha fina, que é um resuminho, uma explicação do que aquela notícia vai trazer. Então você tem maior, o título, menor, o subtítulo, a linha fina, e no primeiro parágrafo da notícia você tem o que se chama de lead. O que é o lead? O lead são as informações principais da notícia. Quem, o que, como, por quê. Então, assim, o lead vai te dar as informações básicas para que você continue lendo a notícia e sabendo exatamente do que aquela notícia fala. No seu livro didático, você vai ler uma notícia. A notícia está na página 44 do livro didático, vai ser disponibilizado para você nos exercícios, tá? Nos exercícios complementares, no aplicativo, no Google Classroom. Veja, O Carteiro e o Poeta ganha edição ilustrada. Lembrem-se que a gente leu um trecho, né, do Carteiro e o Poeta na aula anterior,
fez exercícios sobre o Carteiro e o Poeta e agora tem um texto, tá? Com essa ilustração do Neruda que você tá vendo aí na sua tela aí, e essa notícia que está no jornal O Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão. Veja, essa notícia tem um título: O Carteiro e o Poeta ganha edição ilustrada. O título está maior, o título está em destaque. Veja, se você já leu o romance O Carteiro e o Poeta, você vai se interessar pela história, vai querer saber. Agora veja o que diz a linha fina, que é a parte menor, que tem um resuminho da notícia. Livro já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. Veja, pelo resumo da notícia, pela linha fina, a gente sabe que a notícia não vai falar só dessa edição ilustrada. Ela vai falar de versões que já foram feitas do Carteiro e Poeta, né? Filmes, a ópera, versões para o teatro, enfim. Ela vai trazer uma série de elementos que faz com que você saiba um pouco mais sobre a obra O Carteiro e o Poeta, né? Não é simplesmente só a informação da edição ilustrada, apesar do título dizer que ele ganhou uma edição ilustrada, né? Ele ganhou uma edição ilustrada, mas ele já ganhou uma série de outras versões, uma série de outras obras que se referiam a ele mesmo, certo? Bom, pessoal, nessa notícia que você vai ler, tem também a citação de um outro escritor famoso no mundo todo, e eu vou trazer aqui para vocês uma frase desse escritor. Assim como a gente trouxe no começo da aula, né, a frase do Todorov sobre literatura, a frase da Fátima Bernardes sobre jornalismo, agora eu vou trazer uma fala que está numa entrevista, tá, desse escritor, que é o Mário Vargas Llosa. Ele é citado nessa entrevista nessa notícia do Carteiro e do Poeta. Lá na notícia do Carteiro e do Poeta, eles citam Mário Vargas Llosa. Nesse livro didático, nesses exercícios que você vai fazer, você vai ter uma bio do Mário Vargas Llosa, você vai ter uma explicaçãozinha sobre quem ele é, o que ele fez, uma biografia dele, dizendo um pouco da trajetória dele como escritor. Bom, nessa entrevista, ele foi perguntado sobre fake news, o que ele achava sobre fake news. E aí vem a pergunta, né? Você sabe, né, o que é fake news? Fake news são notícias falsas. E ele diz o seguinte: é muito difícil hoje saber qual é a verdade, justamente por essa revolução audiovisual que em muitos sentidos democratizou a informação, porque todos somos informantes, mas ao mesmo tempo a abundância cria confusão. Então, na visão desse escritor, o excesso de informações pode criar confusão. Por exemplo, você já viu uma notícia antiga circulando como se fosse nova? Você confere as datas das notícias? As notícias têm datas e é importante saber em que época ela circulou, né? Aqui nessa frase dele, ele diz que há uma revolução audiovisual. Você sabia que é possível editar vídeos, editar áudios e fazer com que o que a pessoa falou não seja exatamente aquilo que ela falou? Tem muita gente que é expert nisso, tem muita gente que em casa mesmo, com um celular, consegue fazer edição de notícias ou mesmo de vídeos ou de coisas aleatórias que se pegam na internet e editam e fazem piadas e fazem memes e fazem uma série de outras coisas
e colocam isso para circular. E isso pode ter complicações, né? Isso pode ter problema. Pode ser só uma brincadeira, mas também pode ser bastante complicado. O excesso de informação, é isso que ele está dizendo, cria confusão. Essa revolução fez com que as pessoas tivessem mais acesso, né? Isso que ele fala que democratizou a informação. A informação hoje chega para muitas pessoas, só que ao mesmo tempo as pessoas às vezes ficam sem saber em que notícia confiar, sem saber se aquela notícia é real, se aquilo é verdade ou se aquilo é uma fake news. Então, vamos lá. Voltando ali um pouquinho na notícia do carteiro e o poeta. O que essa notícia informa de mais importante? Veja, para você pensar qual é o fato mais importante da notícia, você tem que ler a notícia. Você não pode ficar só no título e na linha fina. Para você saber qual é o aspecto que está sendo destacado na notícia, você vai precisar ler a notícia toda. Outra pergunta. Na notícia, você vai encontrar algum trecho de discurso direto? Veja, até agora eu falei que nos textos não literários, né, nos textos de notícia, o discurso é indireto. Mas eu consigo fazer, por exemplo, uma notícia e colocar discurso direto, alguém falando na minha notícia? De que maneira o discurso direto se faz presente na notícia? Eu acabei de dizer para vocês, de mostrar para vocês uma frase do Mário Vargas Llosa numa entrevista. Veja, quando eu faço uma notícia, eu posso mesclar trechos de entrevistas. Eu posso perguntar para as pessoas, olha, o que você acha desse fato? O que você acha disso que aconteceu aqui agora? E é exatamente essa fala que eu posso colocar na minha notícia. Agora veja, quando eu coloco a fala da pessoa inteira na notícia, eu tenho que colocar entre aspas, porque não é a minha fala como jornalista, eu fazendo a notícia, é a fala de outra pessoa. Por isso que é importante, quando você ler a notícia, você observar as aspas, você observar quem é que está falando, se é só o jornalista, se tem a fala de mais alguém. Por exemplo, agora nós temos muitas situações de saúde, e aí eu vou dar uma notícia sobre um hospital, sobre uma determinada coisa que aconteceu num hospital. Para que a minha notícia tenha assim um caráter mais verdadeiro, né, para que isso seja realmente confirmado, eu pego a fala do diretor do hospital e coloco na minha notícia. E digo assim, o diretor do hospital disse isso, o diretor do hospital afirmou, e aí eu coloco entre aspas. Isso vai dar mais credibilidade na minha notícia. Eu tenho um diretor de hospital falando sobre aquela situação de hospital. Então, isso é muito comum acontecer nas notícias. Eu faço a notícia e eu coloco falas, né, em discurso direto para validar aquilo que eu estou noticiando, aquilo que eu estou mostrando, certo? Então, pessoal, voltando à questão das fake news, você já recebeu alguma informação duvidosa pelas redes sociais? Como evitar ser enganado por fake news? Você sabe? Você sabe o que você tem que fazer para identificar as fake news? Você tem uma noção de quais são os elementos que caracterizam uma fake news? Professora, mas eu nem sabia que fake news podia ser caracterizada por mim. Sim, você mesmo pode identificar uma fake news, né? Lendo a notícia, encontrando essas características. Veja bem, quando você tem uma notícia, você tem
programas, hoje em dia, você tem pessoas trabalhando para identificar aquilo como fake news e dizendo que aquilo não é não é real, que aquilo é uma notícia falsa. Mas se isso não chegou até essa empresa, até esse site que faz identificação de fake news, pode demorar um pouco para que as pessoas percebam que aquela notícia é mentirosa, né? Que aquela notícia é falsa. Então, é importante que você saiba quais são as características desse tipo de notícia para que você já identifique logo de começo, para que você não espere que as pessoas descubram depois que aconteceu uma série de outras coisas ruins, enfim. Então, assim, eu vou pedir para você fazer um exercício em casa. Eu quero que você dê uma olhadinha nas redes, eu quero que você tente identificar fake news. Né? Lá no seu WhatsApp, no grupo da família, será que tem alguém compartilhando? Ou no grupo dos amigos, dos colegas da turma, será que tem alguém compartilhando fake news? Será que você consegue identificar e saber que não é uma notícia verdadeira? Como é que você faz para saber isso? Vamos lá. Identificando fake news. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a fonte, a origem, de onde vem essa notícia, o site e o autor do conteúdo. Isso é extremamente importante. Você tem também que avaliar a estrutura do texto, prestar atenção na data da publicação, ler mais do que só o título e o subtítulo, como a gente já falou, né? Pesquisar em outros sites. Se aquela notícia é verdadeira, ela vai estar em vários veículos de comunicação. Vários meios de comunicação vão apresentar a mesma notícia, tá? Ver se não é um site de piadas. Tem gente que faz piada com as notícias e parece real, mas não é, é só uma piada. E só compartilhe após checar se a informação é correta. Se a informação não é correta, você não deve compartilhar. Você não deve contribuir para que se cause confusão na sociedade, porque muitas pessoas acreditam e muitas pessoas não têm os recursos que você está tendo agora para identificar, tá? Uma outra dica: fake news geralmente tem erros gramaticais, tem erros de ortografia, tá certo? Um minutinho, rapidinho, para você responder esse quiz. As notícias têm um papel importante porque espalham fake news nos meios de comunicação, relatam fatos com detalhes e informam, nos fazem sonhar com dias melhores ou relacionam verdade e fantasia. O que você responderia? Letra B, exatamente. Relatam fatos com detalhes e informam. Bom, gente, agora eu vou passar para a parte de gramática, porque você vai precisar dessa informação para você poder resolver os exercícios aí na sua casa. Predicativo do objeto e predicativo do sujeito. O que é isso, professora? Veja, uma palavrinha que qualifica o sujeito, que qualifica o objeto. Nas aulas anteriores, você estudou um pouquinho sobre verbo de ligação, sobre verbo transitivo direto. Como é que você vê isso agora? Veja, aqui na primeira parte do predicativo do objeto, você tem o uso do verbo transitivo direto e a qualificação desse objeto direto. Veja o exemplo. Poetas acham inquietantes as palavras. O que os poetas acham? As palavras inquietantes. O verbo é transitivo direto. Então, inquietantes vai qualificar as palavras. Veja, isso é qualidade do objeto direto e não do verbo, né? Inquietantes não é qualidade de acham. Inquietantes é qualidade das palavras. Se você encontra notícias que têm problemas de construção
sintática, né, da ordem das palavras, que tem erros gramaticais, erros, por exemplo, na concordância verbal, no plural, no uso do plural, você pode desconfiar dessa notícia, certo? Por isso é importante saber a gramática, por isso é importante estudar a gramática e reconhecer como as palavras funcionam na sua língua. Veja, predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. Você tem o uso do verbo de ligação e a qualidade do sujeito. Olha o exemplo. Como não sou poeta, o verbo ser, né? Eu não sou poeta, e poeta é a qualidade do eu. Eu não sou poeta, ou eu sou poeta. Então, o poeta está qualificando o sujeito. Grava isso, então. Predicativo é uma qualificação, é uma qualidade, ou do sujeito, ou do objeto, certo? Você vai precisar disso depois para resolver os exercícios, tá bom? Isso vai ficar disponível para você estudar, para você gravar e para você reconhecer a estrutura da língua quando você ler um texto. Os exemplos são os exemplos retirados do livro Carteiro e o Poeta, daquele trecho que você leu nos exercícios. E agora, mais um quiz. Qual alternativa contém um predicativo do objeto? Veja, você lembra o que é o predicativo do objeto? O que você tem que ter para achar um predicativo do objeto? Você tem que ter um verbo transitivo direto. Como é que você resolve esse exercício? Primeira coisa, você marca o verbo. Na letra A, Neruda está exausto. Qual é o verbo? Está. Na letra B, o elefante é muito maior. Qual é o verbo? É. Na letra C, estranho é o poema. Qual é o verbo? É. O é o verbo ser. E na letra D, fez uma pausa satisfeita. Em qual alternativa você não tem um verbo de ligação? Veja, verbo de ligação. Na letra A, está. Na letra B e C, é. Na letra D você tem o verbo fazer, fez, que não é um verbo de ligação. Fez uma pausa satisfeita. Quem é que está satisfeita? A pausa. A pausa é o objeto do fazer, é o objeto de um verbo transitivo direto. Então esse predicativo, essa qualidade satisfeita, é a qualidade da pausa. Então a resposta desse exercício é a letra D. Se você tiver dúvidas, depois você pode voltar, a aula vai ficar disponível e você pode verificar novamente esse exercício, certo? Pessoal, sugestão de leituras, tá? Cartas. Eu vou sugerir para que vocês leiam algumas cartas literárias. Cartas a um jovem escritor, de Mário Vargas Llosa. Cartas a um jovem poeta, de Rainer Maria Rilke, que está em audiolivro, para você ouvir o livro, e Cartas a um jovem escritor e suas respostas, de Fernando Sabino e Mário de Andrade. Fernando Sabino começou a escrever aos 14 anos e ele trocou cartas com Mário de Andrade, que fizeram com que ele se tornasse um grande escritor. Então aí neste livro você tem as cartas que eles trocaram. Então fica a dica de leitura para você. Na nossa próxima aula a gente continua a nossa discussão. Tá certo? Tchau, tchau!